Vamos então para perguntas e respostas. Estamos aqui com o nosso pastor João Flávio Martinez e temos algumas perguntas aqui para fazer para o nosso pastor. Pastor João Flávio Martinez, concernente a mensagem que o irmão trouxe nesta manhã sobre o suicídio, temos aqui uma pergunta. Aqueles pastores que pregam a predestinação fatalista e também o ensino que uma vez salvo, salvo para sempre. Como eles entendem o suicídio de um dos seus membros? Como eles respondem a esta pergunta, explicam o suicídio quando um suposto crente vem a cometer o suicídio? Bem, eu até lamento a interpretação dessas pessoas porque não é bíblica a interpretação. Eu diria que até diante de alguns calvinistas, ela não é nem calvinista, né? Porque uma das coisas que o calvinismo ensina é que o sinal da dispensação, que a graça está dispensada sobre a vida de alguém, é o sucesso dessa pessoa, é a vida abundante dessa pessoa. Então essa é a ideia. Então como é que eu sei que o fulano é um eleito? Que um fulano é uma pessoa abençoada? É porque a graça de Deus está sobre ela, dando a ela sucesso, vida, paz, esperança. Então isso tudo é colocado. Obviamente que uma pessoa que vai ao suicídio, ela tem desesperança, ela tem dessossego, ela tem falta de fé, tudo isso está englobado no ato de suicídio. Então, não é adequado essa colocação. O que a Bíblia nos mostra claramente é que uma pessoa salva, verdadeiramente salva, ela pode apostatar. É só você ler Hebreus capítulo 6. O apóstolo Paulo fala em Timóteo, não sei se é 1 Timóteo 4 ou 2 Timóteo 4, mas os dois vão falar um pouco disso, os dois textos. Que no fim dos tempos alguns apostatariam da fé. Veja que não é muitos, são alguns. Um crente verdadeiro sair da fé é raríssimo. Hebreus 6 fala disso e ainda fala que o crente que sai da fé é aquele crente que tem pouco embasamento bíblico. Esse crente raso, né, mediano, que não se aprofunda nas coisas de Deus, ele realmente apostata da fé. Em detrimento à sua pergunta, o que eu posso lhe dizer, aos olhos da palavra de Deus, com o prisma da palavra de Deus, é que se alguém comete suicídio doloso, ou seja, com a intenção de se matar, e é bom que o nosso ouvinte entenda que geralmente esses suicidas dolosos, eles fazem isso num ato de vingança. Então, porque o pai e a mãe me bateu, eu me matei. Porque a namorada me deixou, porque o namorado me abandonou, porque o marido me traiu, então eu me mato. Então é um ato quase que de vingança. Geralmente essas pessoas, elas deixam cartas jogando a culpa do ato dela, da atitude dela no terceiro. Geralmente o que leva uma pessoa a entrar nesse suicídio doloso é uma amargura muito grande no coração. Então, quando a gente analisa o estado espiritual de uma pessoa que vai ao suicídio, nós observamos que não bate, não coaduna com o estado espiritual que deveria ter um crente em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa que está cheia de ódio, de rancor, de mágoa, de covardia, sem fé, porque o ato de suicídio em si é um ato de desesperança. E o crente é uma pessoa de fé. Então, quando a gente analisa o quadro social e espiritual e existencial de quem se mata, não bate com a vida de um cristão que está em Cristo, que tem esperança, que tem fé, que tem resiliência, que aguenta os embates da vida. Então, meu querido, respondendo à pergunta, eu lamento profundamente pelas palavras desses teólogos, que no caso aqui eu cito os nomes, foi o Dr. Nicodemos, Augusto Nicodemos, e o pastor Franklin Ferreira, ambos excelentes teólogos,
mas falaram um impropério inadequado num determinado momento. Sabe aquele negócio de bate e volta, aquelas perguntas e respostas? Eu até acredito, pastor Edson Miranda, que se nós tivéssemos aqui no telefone o Franklin Ferreira ou o Dr. Nicodemos, ambos iriam dizer que não era bem isso que eles queriam explicitar. Eu até entendo que as pessoas estão compreendendo um pouco aquém do que eles queriam falar. Mas o fato é que quando a gente trata desse assunto, a gente não pode ser leviano. Então eles não quiseram jogar todos os suicidas no inferno, mas ao mesmo tempo colocaram todos os suicidas cristãos no céu. E é óbvio. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Decaíste da graça vocês que querem resguardar-se pela lei. Paulo fala sobre cair da graça. Então, a Bíblia, eu tenho uma apostila aqui com mais de 50 páginas, citando dezenas de textos, falando de perda de salvação. Você não pode perder o que você não tem. Apostasia, e aqui eu explicito aqui uma definição técnica de apostasia, não é um posicionamento meu, mas é um posicionamento técnico da palavra, está no dicionário da editora Vida Nova, que é uma editora calvinista, inclusive, que deixa claro o seguinte: a palavra é política, eu sou do partido A, eu saio do partido A. Quando eu saio do partido A, eu não estou apostatando. Mas a partir do momento que eu saio do partido A e vou para o partido B, que é antagônico ao A, então eu estou cometendo o ato de apostasia. Isso é o termo técnico da palavra. Não é uma invenção minha. Não é. E Paulo vai usar essa palavra, a Bíblia vai usar essa palavra para aquele que abandona a fé. Então aquele que abandona a fé, ele estava na fé, foi para a incredulidade. Ele apostatou. E só apostata quem foi. Se eu nunca fui cristão, eu não posso apostatar da fé. Então Hebreus capítulo 6, por exemplo, deixa claríssimo que essa pessoa experimentou o Espírito Santo, foi participante da graça, foi participante dos dons e caiu. E é engraçado que quem apostata não volta. O apóstata é um caminho de mão única. Porque por que não há mais perdão para ele? Aí eu associo a apostasia, eu pessoalmente, à blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque é um ato consciente contra Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? João 16:8, né? É o Espírito Santo. Então veja, quando essa pessoa não tem mais esse convencimento, porque o Espírito Santo já deixou ela. Deixando-a, se torna ali uma pessoa que está blasfemando contra ele e contra Deus, ou seja, está em ato de apostasia. Então, a pessoa que vai ao suicídio doloso, e se o senhor me permitir depois, durante o decorrer da semana, nós podemos falar dos outros casos de suicídio culposo, onde a pessoa não tem intenção de se matar, mas se mata, e aí a gente pode tratar desse assunto, né? Mas a regra geral é essa. Quando há um suicídio doloso, a Bíblia deixa claro que essa pessoa, primeiro, se foi cristão, está em apostasia. Se foi, porque talvez não é, ou não tenha sido. Nós temos muita gente dentro da igreja que não é salvo. A Bíblia deixa isso claro. Estarão dois num campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Então, às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente, mas estar no mesmo ambiente não significa que essa pessoa está trazendo a graça de Deus no coração. Ela pode estar ali junto com alguém que tem graça, mas ela não está na graça. Ela precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, uma outra pergunta. No caso de um membro da igreja, ele vier a cometer o suicídio, qual deve ser o posicionamento do pastor diante do funeral? Deve realizar o culto fúnebre? Qual é o peso da palavra do pastor neste momento? Então, nós pode temos influenciar outros irmãos? Sim, pode sim. Nós temos uma matéria lá no Seminário Teológico. O senhor sabe que nós temos um Seminário Teológico, o CACP, que se chama Seminário Teológico Pastor Nathanael Rinaldi. E uma das matérias que nós temos lá é liturgia. E em liturgia você aprende a fazer velório. E eu me lembro que uma vez lá no nosso seminário, eu fiz os meus alunos se dividirem em equipes e eles puxavam uma ficha e na ficha tinha o velório que ele tinha que fazer ali, momentaneamente.
Então ele puxava a ficha, então estava lá Edson Miranda, pastor evangélico, né, servo de Deus, serviu tanto tempo. Então aí você vai fazer um velório de um pastor abençoado como Edson Miranda. Aí você puxava assim, Zé da Silva, um nome qualquer, Zé da Silva. Era cristão, tornou-se ateu, ou se matou. Então a pessoa tinha que puxar ali o caso e todos eles tinham que estar pronto para fazer, desde de um velório de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a um suicida. Então, obviamente que o treinamento bíblico que nós adquirimos, devemos estar prontos para tudo isso. É um velório de um suicida. Para onde vai voltar a minha palavra? Para quem está ali, os vivos. Eu não vou tocar no suicida. Não vou entrar no mérito de onde está o suicida. Eu vou falar de onde as pessoas que estão ali ouvindo podem estar um dia se não aceitarem Jesus ou se aceitarem Jesus. Agora, olha que interessante. Como eu te disse, em 2016 o senhor foi minha testemunha, eu passei por um momento de depressão profunda e também de síndrome do pânico. E eu fui testemunhar isso aqui na região de... Aqui não, lá, né? Na região de Araçatuba. E eu estava dando a minha palestra, ao terminar a minha palestra, um pastor veio falar comigo e falou, olha, pastor Martinez, nós estávamos na nossa igreja lá e um diácono da igreja, de uma das nossas igrejas, veio a óbito através do suicídio. E o meu colega, o pastor que fez o velório, não teve dúvida, disse, irmãos, não é o fato do nosso irmão ter tirado a própria vida, se enforcado com uma corda, que ele está no inferno, muito pelo contrário, ele está salvo. Ele abreviou o seu tempo nesta terra e foi ao encontro do Senhor. Não é um ato momentâneo de suicídio que vai tirar a salvação do nosso amado irmão, etc. E tal. Então o pastor pegou aquele irmão suicida, né? A gente não realmente poderia deixar em aberto onde ele está, se ele não quer falar. Se ele não quer tratar do assunto doloroso lá no velório, que talvez fique um pouco complexo discutir ali esse ponto teológico, mas deixa o suicida ali. Foca em quem está vivo. Não, ele foi botar o suicida no céu. Isso foi no domingo, ele fez o velório na segunda. Na outra segunda-feira, ele estava fazendo o velório do filho do diácono. O rapaz deixou uma carta dizendo o seguinte, assim como meu pai, também antecipo a minha chegada ao céu e o meu encontro com Cristo. E o rapaz veio a óbito. Então veja, eu entendo que esse rapaz foi morto pela ignorância do pastor. Porque o pastor incentivou o rapaz a cometer o suicídio. Porque quem está em profunda depressão está a um passo do suicídio. E aí, o que acontece? A mídia secular, eu já falei isso aqui, ela nem notifica e noticia os atos de suicídio que acontecem na nossa sociedade. Você vê, lá na região de Rio Preto, em torno de 40. Aqui em Santos, deve ser mais de 50 que se mata todo mês aqui na região. Você não ouve o SPTV, o SBT, você não ouve as mídias locais noticiando. Por quê? Se noticia, fomenta o suicídio. Então o que acontece, pastor Miranda? O que eu entendo? Esse pastor fomentou o suicídio naquele momento. Ele fomentou. E ao fazer isso, deu asa para isso acontecer. Se o senhor me lembrar, já que a hora está bastante escassa, já falta 3 minutos para terminar o programa, se o senhor me lembrar amanhã, eu vou contar uma história de um WhatsApp entre uma irmã e uma pretensa suicida. E o que ela falou sobre isso. Se o senhor me lembrar amanhã, eu trago à tona esse assunto aos nossos amados ouvintes. O programa Panorama Bíblico está chegando ao seu final, mas será reprisado às 19 horas e à 1h da manhã. Agradecemos os ouvintes pela atenção e também participação em nosso programa. Vamos orar pelas pessoas que nos ligaram pedindo oração. Ilka, Severino, Júlia, Felipe, Fábio, Andréia, José Fernandes, Neide, Tiago, por emprego, Dora, Renata, Maicon, Davi, Jéssica, Daniela e Thelma. Vamos
estar orando com o pastor João Flávio Martinez. E nesse momento também, pastor, eu peço para o irmão estar orando pela nossa irmã Maria Cândida Alves, que ainda encontra-se internada. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós apresentamos cada nome, cada situação, cada circunstância aqui colocada. São vidas que estão passando por momentos difíceis, alguns estão enfrentando depressão, outros estão enfrentando momentos de enfermidade, de problemas financeiros, de problemas existenciais. Enfim, Senhor, seja qual for o problema, a dor, o sofrimento do teu filho, da tua filha, alcance ele com a tua graça nesse momento, dando a ele alívio, vitória e salvação. Nós oramos e abençoamos nossos amados ouvintes, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.